E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver aos amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, e havendo chegado apenas defronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia, e passando muito tempo, e já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto, costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, e levado para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido, a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha, e quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer.
E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram por todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre os que deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, e dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Um capítulo um pouco extenso. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Mas é o assunto que o Senhor nos traz nesta noite. Aleluia. Ainda que, aleluia, de uma forma resumida, glória ao Senhor, mas aqui conta com alguns detalhes, aleluia, o que Paulo e aquelas pessoas passaram nessa viagem tão turbulenta, glória ao Senhor. Sabemos, irmãos queridos, que Paulo, aleluia, glória ao Senhor, foi um homem, aleluia, glória ao Senhor, muito zeloso, aleluia, naquilo que ele fazia, glória ao Senhor. Mesmo antes de o Senhor converter o seu coração, aleluia, Paulo era um homem muito religioso, como sabemos, ele fez parte, aleluia, de um grupo de religiosos, aleluia, um grupo dos fariseus, aleluia, instruído em toda a lei mosaica, glória ao Senhor, foi criado, aleluia, aos pés de Gamaliel, aleluia, conhecedor da lei, aleluia, e por ser tão zeloso, aleluia, da palavra de Deus, aleluia, glória ao Senhor, ele lutou muito contra esta obra maravilhosa, glória ao Senhor. Ele mesmo diz, aleluia, que perseguiu muitos da igreja, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor, esteve presente quando Estevão, aleluia, foi o primeiro mártir, perdeu a sua vida, glória ao Senhor, ele consentiu naquilo, aleluia, mas ele era muito zeloso naquilo, aleluia, glória ao Senhor, que ele fazia, e como nós sabemos, queridos, um dia ele com cartas, com recomendação, aleluia, achando que estava fazendo aquilo, glória ao Senhor, com zelo, glória ao Senhor, partiu, aleluia, por uma cidade, aleluia, a fim, aleluia, de prender aqueles que pregavam Jesus Cristo, aqueles que pregavam a salvação através de Cristo, glória ao Senhor, aleluia, e naquele caminho, ele no seu cavalo e com mais pessoas, glória ao Senhor, naquela tropa, aleluia, ele teve um encontro, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, uma luz muito forte, aleluia, apareceu no caminho daquele homem, glória ao Senhor, e ele caiu do seu cavalo, aleluia, glória ao Senhor, e ele ouviu uma voz que dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, pois Deus tinha uma obra muito grande na vida daquele homem, glória ao Senhor. E como nós sabemos, irmãos, aleluia, Paulo, aleluia, ficou cego por alguns dias, entrou na casa de Ananias, glória ao Senhor, aleluia, e depois de alguns dias o Senhor, aleluia, restituiu a sua visão, glória ao Senhor, mas Deus estava preparando ele por uma obra muito grande, por uma missão muito nobre, glória ao Senhor, aleluia, e Paulo voltou daquele lugar, aleluia, para Jerusalém, convertido, glória ao Senhor, aleluia, pois ele teve um encontro, aleluia, glória ao Senhor, com o Senhor Jesus, aleluia, de uma forma tão especial, que ele dizia, glória ao Senhor, mas na frente ele disse que a luz que ele enxergava excedia, aleluia, a luz do sol na sua força, glória ao Senhor, algo que ele não tinha experimentado ainda, glória ao Senhor, e Paulo chegou em Jerusalém, aleluia, glória ao Senhor, convertido,
Aleluia, e muitos judeus, aleluia, glória ao Senhor, não acreditavam, pois ele era um homem que perseguia muito a igreja, glória ao Senhor, aleluia, mas Barnabé, aleluia, agarrou ele, abraçou ele e levou ele para Jerusalém, glória ao Senhor, apresentou ele para os irmãos, glória ao Senhor, e assim, queridos, iniciou a missão dele, glória ao Senhor, o tempo não nos permite, glória ao Senhor, aleluia, mas ele iniciou a sua missão, aleluia, glória ao Senhor, pregando Jesus Cristo, pregando a salvação, aleluia, e na onde aquele homem entrava, glória ao Senhor, aleluia, a visitação, aleluia, de Deus, o Espírito Santo acompanhava, glória ao Senhor, muitos se converteram por onde ele passou, glória ao Senhor, aleluia, expulsou muitos espíritos ao contrário, aleluia, glória ao Senhor, mas o objetivo dele, glória ao Senhor, a missão que Deus deu para ele, glória ao Senhor, era anunciar aos gentios, aleluia, aleluia, a palavra de Deus, Cristo precisava ser propagado, aleluia, e por onde ele entrava, irmãos, aleluia, ele tinha um zelo, um carinho muito grande, glória ao Senhor, ele pregava com firmeza, glória ao Senhor, muitos acreditavam, aleluia, mas muitos também não aceitavam, glória ao Senhor, aleluia, aleluia, ele passou por muitas cidades, aleluia, em muitas ocasiões, aleluia, glória ao Senhor, ele não foi compreendido, glória ao Senhor, aleluia, para se cumprir, aleluia, o que estava escrito nas Escrituras, aleluia, glória ao Senhor, que muitos ouviriam, glória ao Senhor, mas não compreenderiam, que muitos veriam, glória ao Senhor, com os olhos, aleluia, mas não entenderiam, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, e quantos lugares ele passou, aleluia, foi açoitado, foi apedrejado, glória ao Senhor, entrou numa cidade, aleluia, glória ao Senhor, ia pregar nas sinagogas, glória ao Senhor, aleluia, e aleluia, fizeram conspiração contra ele, expulsaram ele da cidade, apedrejaram ele, glória ao Senhor, aleluia, como, aleluia, te deram dele como morto, glória ao Senhor, mas chegaram alguns irmãos, aleluia, agarraram, pegaram ele de novo, glória ao Senhor, e ele não, aleluia, retrocedia, ele continuava avançando, glória ao Senhor, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, quanto mais eram, aleluia, as provas e as dificuldades, aleluia, ele tinha, glória ao Senhor, uma certeza dentro do seu coração, que Deus estava com ele, glória ao Senhor, que era lícito muitas das vezes, aleluia, ser incompreendido, glória ao Senhor, mas ele precisava expressar aquilo que estava dentro do seu coração, bendito é o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, e ele passou por muitos lugares da Ásia, glória ao Senhor, aleluia, e voltando em uma das viagens, glória ao Senhor, ele chegou até Jerusalém, glória ao Senhor, entrou na casa, aleluia, de Filipe de Cesareia, na verdade, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, e alguns chegaram para ele, glória ao Senhor, e disseram: Paulo, aleluia, onde você está pregando, está incomodando muita gente, aleluia, os judeus querem te prender, os judeus querem te matar, aleluia, não desce para Jerusalém. Mas ele tinha uma certeza, irmãos, glória ao Senhor, ele vivia, glória ao Senhor, aquilo que ele pregava, glória ao Senhor, não importa, aleluia, o que vai acontecer comigo, mas importa que a palavra de Deus seja expressada, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, e entrou, aleluia, na casa de Filipe naquele dia, um profeta por nome de Ágabo, aleluia, o profeta tirou o cinto dele, glória ao Senhor, atou nos pés e nas mãos dele, eu vejo que você vai ser preso, eu vejo que você vai sofrer, não desce para Jerusalém, glória ao Senhor, mas ele dizia: eu preciso cumprir a minha missão também, e quando ele chegou em Jerusalém, irmãos, glória ao Senhor, de fato, glória ao Senhor, aqueles homens o pegaram, o prenderam, glória ao Senhor, fizeram conspirações, aleluia, contra ele, contra a sua vida, e para resumir, irmãos, glória ao Senhor,
Aleluia, ele foi preso, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, o governador, aleluia, foi mandado para o governador, aleluia, qual ele ficou preso, aleluia, por 2 anos, aleluia, agora nós entramos no meio dessa palavra que o Senhor nos mostra, e depois de preso, bendito é o Senhor, aleluia, preso porque pregava a palavra, aleluia, preso, aleluia, porque estava fazendo a vontade do Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, para se cumprir também o que o próprio Senhor Jesus disse, aleluia, instruindo os seus apóstolos, aleluia, aleluia, vos prenderão, bendito é o Senhor, aleluia, odiarão, aleluia, vocês, por amor do meu nome, aleluia, por causa do meu nome, aleluia, entregarão, aleluia, vocês ao sinédrio, aleluia, bendito é o Senhor, mas eu vos revestirei, bendito é o Senhor, não se preocupe com o que vocês tiverem que falar, porque eu falarei na vossa boca, bendito é o Senhor, aleluia, numa ocasião, aleluia, Paulo, como nós sabemos, irmãos, aleluia, era judeu, bendito é o Senhor, mas ele também tinha a cidadania romana, aleluia, e numa ocasião, ele sendo açoitado, aleluia, por aqueles soldados, aleluia, ele disse, aleluia, pode açoitar, aleluia, um cidadão romano, então descobriram que ele era romano também, e ele apelou ali, aleluia, bendito é o Senhor, para César, aleluia, bendito é o Senhor, a qual ficava ali em Roma, aleluia, era o imperador, bendito é o Senhor, e por esta razão, irmãos, aleluia, nós entramos aqui no capítulo 27 de Atos, aleluia, pois ele estava como preso, aleluia, indo para Roma, aleluia, para ser julgado, bendito é o Senhor, e apesar de ser, aleluia, bendito é o Senhor, um capítulo, aleluia, bendito é o Senhor, extenso, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, aqui tem alguns detalhes dessa viagem, aleluia, uma viagem turbulenta, bendito é o Senhor, eles embarcaram naquele navio, bendito é o Senhor, aleluia, e os ventos eram contrários, aleluia, como nós, aleluia, glória ao Senhor, lemos aqui, bendito é o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, mas irmãos, aleluia, a esperança estava dentro do coração dele, porque o Senhor mesmo disse, aleluia, para Paulo, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, é necessário que você se apresente a César, é necessário que você vá até a Roma, pois eu tenho muita obra ainda para fazer, bendito é o Senhor, aleluia, irmãos, aleluia, e naquela viagem, foi uma viagem muito turbulenta, bendito é o Senhor, e nós, irmãos, qual é a mensagem, glória ao Senhor, que o Senhor nos quer, aleluia, passar através dessa palavra? Nós estamos numa viagem, bendito é o Senhor, uma viagem não para Roma, aleluia, materialmente falando, mas uma viagem para, aleluia, Jerusalém celestial, bendito é o Senhor, e eles encontraram muitas dificuldades nessa viagem, aleluia, e nós, irmãos, bendito é o Senhor, quantas dificuldades, aleluia, bendito é o Senhor, nós encontramos também na nossa caminhada, bendito é o Senhor, aleluia, mas a mensagem que o Senhor nos quer passar, aleluia, através dessa palavra, aleluia, é que mesmo ele, aleluia, numa situação preso, bendito é o Senhor, aleluia, ele não desistiu, ele continuou acreditando, bendito é o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, quantas vezes, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, ele sofreu chibatadas, ele foi açoitado, aleluia, bendito é o Senhor, mas ele continuou firme, glória ao Senhor. E o Senhor, aleluia, manda esta palavra simples, irmãos, aleluia, com palavras simples, mas o Senhor quer que nós continuamos a nossa caminhada, não importa, aleluia, bendito é o Senhor, as adversidades que aparecerão na nossa vida, aleluia, as ondas batiam, aleluia, os ventos eram contrários, bendito é o Senhor, mas olha que lindo, irmãos, olha que maravilhoso, aleluia, Paulo, aleluia, ainda
preso, aleluia, mas tinha o dom dentro dele. Varões, aleluia, vejo que a nova navegação, aleluia, será difícil, mas o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo e falou comigo, aleluia, bendito é o Senhor, nenhum se perderá, aleluia, ainda, glória ao Senhor, que o navio se perca, mas nenhuma alma se perderá, bendito é o nome santo do Senhor. Olha que fé que estava no coração dele, irmãos, bendito é o Senhor. E quantos de nós, aleluia, vivendo, aleluia, essa vida cheia de dificuldades, bendito é o Senhor, os ventos batendo ao contrário, parece que nós tentamos, aleluia, e o vento nos leva para trás, aleluia, as ondas batem de um lado, bate do outro, é uma dificuldade na família, aleluia, bendito é o Senhor, é uma dificuldade que entra, glória ao Senhor, no meio da família, é um que desanima, é um que para, é um que quer desanimar, bendito é o Senhor, é o filho que não compreende, é o pai que não compreende, bendito é o Senhor, é os sonhos, é os planos, aleluia, que parece que eles vão, glória ao Senhor, ficando mais distante de nós, bendito é o Senhor, mas o Senhor hoje manda esta palavra, aleluia, para nos avisar, bendito é o Senhor, eu estou, aleluia, na sua navegação, glória ao Senhor, não existe, não desista, glória ao Senhor, de cantar, bendito é o Senhor, irmãos, nós estamos sendo, aleluia, açoitados pelas dificuldades, aleluia, mas dá para nós, aleluia, glória ao Senhor, fazer, aleluia, como Paulo e Silas dentro daquela prisão, sendo açoitados, aleluia, e a palavra diz que eles cantavam. Hoje o Senhor manda esta palavra, não importa o quanto açoitado você está, aleluia, pelas marcas da vida, mas hoje o Senhor, aleluia, nos pega pelo braço aqui hoje, aleluia, e nos diz, vamos continuar cantando, vamos continuar visitando, vamos continuar orando, vamos continuar pregando, vamos continuar visitando o pobre, vamos continuar, bendito é o Senhor, amando ao Senhor, aleluia, independente das dificuldades, porque o Senhor, aleluia, Ele é o nosso capitão e Ele manda nos avisar, aleluia, eu estou contigo, diz o Senhor, aleluia, glória a Jesus, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, e não podendo, aleluia, continuar a viagem, aleluia, eles chegaram até um determinado lugar, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, na verdade se perdeu, aleluia, glória ao Senhor, o navio, aleluia, e até nos minutos finais ali, algum soldado ainda falou assim, vamos matar os presos para ninguém escapar, bendito é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, o inimigo tenta de todas as formas, irmãos, aleluia, eles tiveram dificuldades, passaram, aleluia, fome, ficaram 14 dias ali, bendito é o nome santo do Senhor, passando frio, aleluia, nos momentos finais ainda, levantou alguém, vamos matar os presos, santo é o Senhor, mas o Senhor sempre aparece de alguma forma, irmãos, aleluia, tomando aquele homem ali, aleluia, disseram não, aleluia, se eles conseguirem se salvar, porque, aleluia, aleluia, o Senhor já estava tomando um caminho para livrar a Paulo também, Paulo estava como preso, irmãos, naquele lugar, bendito é o Senhor, aleluia, e a palavra fala, irmãos, aleluia, aqui diz, aleluia, 276 pessoas estavam a bordo, bendito é o Senhor, aleluia, eu tenho comigo, irmãos, aleluia, que talvez todos não sabiam a nadar, bendito é o Senhor, mas uns foram ajudando os outros ali, irmãos, aleluia, e aqui diz, santo é o Senhor, que todos chegaram a salvo, santo é o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, o Senhor hoje pega nós pela mão, filho
filhinho e filhinha, bendito é o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Eu bem sei as dificuldades que você tem passado, mas eu conheço todas elas e eu não esqueci, aleluia, das minhas promessas. Santo é o Senhor. Hoje, bendito é o Senhor quer, aleluia, nos fortalecer. Bendito é o Senhor. Venha a dificuldade que vier na nossa vida, mas nós vamos continuar firme, glória ao Senhor, aleluia. O Senhor quer nos derramar hoje, irmãos, essa firmeza, bendito é o Senhor que Paulo tinha, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Na onde ele ia, glória ao Senhor, o seu testemunho falava, bendito é o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, irmãs, aleluia, os tempos são difíceis, glória ao Senhor, aleluia, mas nós vamos continuar avançando, aleluia, continuaremos caminhando nesta graça maravilhosa, bendito é o Senhor, e o Senhor sempre estará do nosso lado, aleluia, não importa, aleluia, bendito é o Senhor, as dificuldades que se apresentarem, bendito é o Senhor hoje, aleluia, como eles chegaram ali naquele lugar, irmãos, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, lançaram, aleluia, as âncoras, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, ainda que alguma parte material foi embora, aleluia, o navio se perdeu, aleluia, mas aquelas pessoas, eles chegaram a salvo. Santo é o Senhor, aleluia, dá para nós entrar na profundidade desta palavra. Santo é o Senhor, irmão, irmã, não importa, aleluia, bendito é o Senhor, a tua condição material, santo é o Senhor, o que importa é a tua fidelidade, bendito é o Senhor. Dá para nós, aleluia, falar hoje, Senhor, aleluia, me dá um pouquinho desta fidelidade, eu vou te servir pela vida ou pela morte, bendito é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor. E sabemos, irmãos, aleluia, no próximo capítulo, quando eles entraram naquela ilha, mais obras o Senhor fez, bendito é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, e ainda, aleluia, aquelas pessoas daquela ilha fizeram uma fogueira, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, abraçaram aquelas pessoas, aleluia, que tinham acabado de sair, glória ao Senhor, daquele navio, fizeram uma fogueira, e Paulo pregando ali algum graveto, aleluia, aqui diz também, glória ao Senhor, que uma víbora, aleluia, pegou na sua mão, aleluia, olha quanta prova, irmãos, aleluia, aleluia, passou, aleluia, pelo naufrágio, o soldado queria matar os presos, bendito é o Senhor, e ainda, aleluia, uma serpente, aleluia, mordeu o seu dedo, e as pessoas ficaram espantadas, aleluia, aleluia, se salvou, aleluia, do mar, mas não vai se salvar agora. Santo é o Senhor, irmão, irmã, aleluia, todo o plano do adversário, aleluia, não terá poder sobre nós. Santo é o Senhor, o inimigo fecha aqui, Deus abre lá, não tem como estancar, glória ao Senhor, fique em paz, glória ao Senhor. Você que vem hoje, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, parece que, aleluia, bendito é o Senhor, está tudo dando errado, mas o Senhor diz, aleluia, fique em paz, está tudo dentro dos meus planos. Santo é o Senhor, nada saiu dos meus planos, aleluia, eu venho no momento que você não espera, glória ao Senhor, eu venho no momento, aleluia, parece que está tudo fechado, é aí que o Senhor aparece, glória ao nome santo do Senhor, porque aquilo que você pode fazer, aleluia, faça, mas aquilo que você não tem como fazer, aleluia, é aí que aparece o milagre, é aí que aparece a obra, bendito é o Senhor. Irmãos, irmãs, vamos confiar nessa palavra, porque o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, se apresenta diante de nós, aleluia, através dessa palavra e nos diz, filhinhos, bendito é o Senhor, eu estou na tua jornada, te diz o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E quando eles partiram, irmãos, porque eles precisavam, aleluia, Paulo precisava cumprir a sua missão, né? Ele precisava chegar até a Roma. Santo é o Senhor. E aqui diz também, mais para frente, que os bárbaros daquela ilha proveram o que eles precisavam. Santo é o Senhor, aleluia, não estamos pregando aqui,
aleluia, benção material. Bendito é o Senhor. Mas o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, tenho fé no meu coração, no que o Senhor me diz, aleluia, coloca no meu coração, aleluia, para pregar para essa igreja, aleluia, para tantos quantos estiverem ouvindo essa palavra nesse momento, não faltará o necessário na tua mesa, bendito é o Senhor, aleluia, de uma forma ou de outra, Deus aparecerá na tua vida, santo é o Senhor, não faltará o necessário na tua mesa, assim, aleluia, como o Senhor usou daquelas pessoas para prover o que era necessário para ele, diz o Senhor, eu tomarei anjos na terra para prover a vossa necessidade, bendito é o Senhor. Irmãos, aleluia, sabemos que não é hora de testemunho, mas o Senhor, na comunhão dessa palavra aqui nesse assunto, aleluia, pede para me contar, aleluia, uma obra que Deus fez, santo é o Senhor, aleluia, 2 anos atrás, irmãos, aleluia, fomos congregar num domingo à tarde, aleluia, santo é o Senhor, no culto aqui na salinha em São José, aleluia, e saindo do culto, irmãos, para resumir, aleluia, bendito é o Senhor, entrei junto com a minha esposa, o meu filhinho era bem pequenininho, aleluia, glória ao Senhor, tinha alguns meses, aleluia, entramos ali para comprar algumas coisas, no que era necessário para a semana, bendito é o Senhor, e os irmãos, aleluia, aqui da Califórnia, aleluia, devem conhecer, aleluia, um programa do governo, a qual dá uns cupons, assim, uns cheques para, aleluia, para alimentação, desde quando a mulher está gestante, até quando a criança, aleluia, completa 5 anos, e nós tínhamos alguns, aleluia, daqueles cupons, aleluia, e entramos no supermercado, irmãos, estávamos com a roupa do culto, bendito é o Senhor, aleluia, pegamos aquilo que era necessário, e para resumir, aleluia, fomos até o caixa, santo é o Senhor, aleluia, e quando chegamos a nossa vez, irmãos, aleluia, era, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, quase 8 horas da noite, e aquele caixa estava um pouco atribulado, porque já tinham dado o horário dele, ele precisava trocar, aleluia, o turno com o próximo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus, e ele falou assim, eu vou passar essa compra, aleluia, a outra pessoa já estava esperando, e quando ele começou a passar, irmãos, aleluia, glória ao Senhor, aquela compra, chegou num determinado produto, aí eu avisei ele, falei assim, olha, passa primeiro essa parte, aleluia, eu vou pagar com cupom, e o restante eu vou pagar, aleluia, glória ao Senhor, em dinheiro, já era um procedimento normal, aleluia, glória ao Senhor, e quando ele chegou num determinado produto, irmãos, ele disse assim, olha, dessa marca aqui não pode, você tem que trocar por um outro de outra marca, e eu falei, tudo bem, corri ali, irmãos, aleluia, troquei aquele produto, aleluia, e quando voltei, irmãos, aquele homem passou a compra inteira, glória ao Senhor, aleluia, e eu disse para ele, meu Senhor, aleluia, como eu havia explicado, uma parte da compra eu ia passar com um cupom e o restante eu ia pagar em dinheiro, aleluia, e a situação ali, irmãos, ele já estava um pouco atribulado, ficou mais ainda, aleluia, porque teve que chamar a gerente, aleluia, daquele estabelecimento para cancelar a compra, escanear todos os itens novamente, irmãos, aleluia, glória ao Senhor, e naquele momento, irmãos, eu fiquei também um pouquinho, assim, atribulado, glória ao Senhor, e tinha bastante pessoas na fila, irmãos, aleluia, glória ao Senhor, e entrou assim, aleluia, uma vontade de falar, olha, então cancela, a gente vai em outro supermercado, porque não queremos dar trabalho para as pessoas que estão esperando, mas, irmãos, aquelas pessoas ali, pacientemente, aleluia, estavam esperando. E, irmão, junto com aquela gerente, ela chegou para cancelar a compra e passar tudo de novo, aleluia, chegou um outro rapaz junto com aquela gerente, e aquele rapaz com autoridade falou para aquela mulher assim, para aquele homem, cancela tudo, passa, escaneia todos os itens novamente, glória ao Senhor, aleluia, e você tem que ter um pouco mais de paciência com os clientes, glória a Deus. E eu, tá bom, irmãos, aleluia, aquele homem foi escaneando, terminou de passar toda a compra, aquele homem que com autoridade falou e chegou junto com a gerente, irmãos, tirou do bolso dele uma importância, pagou a compra inteira, aleluia, e falou assim, pode ir, glória ao Senhor. Irmãos, eu não estava acreditando ali no que estava acontecendo, santo é o Senhor, irmãos, aleluia, glória a Deus. Os irmãos sabem aqui, irmãos, que as pessoas aqui são muito educadas, mas é difícil, glória ao Senhor, aleluia, quantas das vezes parado numa freeway com o pneu furado, aleluia, é difícil para alguém para nos ajudar, irmãos, aleluia, e eu ali dando glória a Deus, Senhor, nunca vi uma coisa dessa, glória ao Senhor, e irmãos, fomos caminhando para, aleluia, aleluia, saindo daquele supermercado,
aleluia, e eu olhando assim, eu via que aquele homem conversava com mais algumas pessoas, aleluia, glória ao Senhor, e quando tem um checkpoint assim, que a pessoa escaneia, né, o recibo, glória ao Senhor, e eu fui olhando para trás, e só dava glória a Deus. Senhor, eu nunca vi uma coisa dessa, santo é o Senhor. E fomos, irmãos, até o carro. O meu carro não estava parado próximo da entrada. O estacionamento daquele supermercado é muito grande. Aleluia, meu carro estava parado bem distante. E eu ali, irmãos, com o carrinho, aleluia, com o carrinho também do bebê. E chegamos no carro, irmãos, glorificando a Deus. Que obra que foi essa? Glória ao Senhor. Colocamos aleluia, a criança, o bebê no car seat. A minha esposa também entrou no carro, glória ao Senhor. E na hora que eu fui dar partida no carro, mesmo homem, irmãos, não sei como ele nos achou, bateu no vidro do carro, santo é o Senhor. E quando ele bateu no vidro do carro, eu brinquei com a minha esposa, eu acho que o homem desistiu, aleluia, da obra, glória ao Senhor, aleluia. Quando eu baixei o vidro, irmão, santo é o Senhor, aquele homem olhou para mim assim e falou assim, com essas palavras: I don't know if you need it, but something tells me to give you this. Ele apontava para o céu, ele dizia assim, irmãos, eu não sei se você precisa, mas alguma coisa me diz para te dar isso aqui. Tirou mais uma importância do bolso, deu na minha mão, santo é o Senhor, aleluia. Eu olhava para minha esposa glorificando a Deus, irmãos, e quando eu olhei de novo, aquele homem saiu no meio dos carros, santo é o Senhor, bendito é o Senhor. Na comunhão desta palavra, o Senhor manda nos avisar, de uma forma ou de outra, Deus aparece na nossa vida, Deus é o mesmo, a sua mão não se encurtou para o seu povo, bendito é o Senhor. Sem medo de errar, eu prego que Deus me revela aqui hoje, Alamanaia, Jesus, irmão, irmã, coloca a tua vida nas mãos de Deus, e eu cuido da tua vida, diz o Senhor, aleluia, eu cuidarei dos teus filhos e da tua casa, santo é o Senhor. Aquilo que você tem me buscado e não sabe como resolver, diz o Senhor, eu tenho o poder de fazer aquilo que você não conseguiu até hoje, diz o Senhor, eu farei e o meu nome será glorificado, né? Aleluia, bendito é o Senhor. Então vamos para nossa casa em paz, irmãos, acreditando, aleluia, glória ao Senhor, que Deus está, aleluia, glória ao Senhor, na nossa navegação para a vida eterna, aleluia, aleluia. Paulo precisava cumprir a sua missão, aleluia, chegar até Roma, pois ainda Deus se usaria do seu servo, aleluia, ficando preso na sua casa, mas ainda recebeu muitos irmãos, aleluia. Ele precisava escrever algumas coisas ainda para as igrejas, a missão não terminava, e nós estamos na nossa missão, aleluia. Não desanimemos, as provas vêm, os combates vêm, as tempestades vêm, glória ao Senhor, mas Deus está no controle da nossa vida, bendito é o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Como aqueles homens jogaram a âncora e deixaram o navio, bendito é o Senhor, aleluia. O Senhor hoje, aleluia, nos avisa, aleluia, deposita a tua fé no Senhor Jesus, aleluia, entrega a tua vida nas mãos de Deus, aleluia, que Deus guiará ela, bendito é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor. Há de ser, aleluia, que a âncora enroscará em alguma pedra, na pedra que é Cristo, diz o Senhor, e quando em aleluia, aleluia, glória ao Senhor, enroscar na pedra que é Cristo, fica tranquilo, diz o Senhor, aleluia, fica tranquilo, diz o Senhor, fica tranquilo, diz o Senhor, aleluia, e Deus, aleluia, tomará conta da nossa vida. Vamos para nossa casa em paz, confiando na sua palavra fiel e verdadeira. Esta é a palavra que Deus nos manda, Deus seja louvado.